Irmãos e ouvintes, iremos iniciar este comentário para esclarecer o conteúdo de uma fita contendo uma revelação que um católico, o senhor Teixeira, diz ter recebido de um anjo que se apresentou a ele como sendo Gabriel. Mas o próprio Jesus disse no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículo 15, disse assim: quem lê, entenda. E nós que estamos com a palavra de Deus em nossas mãos, precisamos entendê-la. O anjo dessa fita se apresenta como Gabriel. E todas as vezes que a Bíblia relata a aparição de Gabriel, ele trazia boas novas, mensagens, interpretou o sentido de uma visão e revelou os acontecimentos futuros. A irmã Solange agora vai ler lá no livro de Daniel, quando ele aparece a Daniel. E ouvi uma voz de homem nas margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. A irmã Solange leu agora Daniel 8,16. Agora ela vai ler Daniel 9,21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Também no capítulo 10, versículo 14, também fala de Gabriel. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Também vemos no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 19, quando Gabriel aparece a Zacarias. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Também no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, ainda no versículo 26, ele aparece agora a Maria. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Vemos que quando ele apareceu aos servos do Senhor, sempre foi para favorecê-los e nunca para puni-los. Só Zacarias ficou mudo porque não creu na palavra de Gabriel. E a palavra de Gabriel era uma mensagem que ele trazia da parte de Deus. Aí vemos que um anjo de Deus, seja Gabriel ou outro anjo, não vem por brincadeira para falar besteiras ou falar de coisas que a pessoa nem saiba do que se trata e chegue a pensar que viu um fantasma. Os anjos estão sempre a serviço de Deus, a favor dos escolhidos. Vamos ver a confirmação lá no livro aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão herdar a salvação? Aí vejam que o anjo vem trabalhar, pelas ordens de Deus, ele vem trabalhar para ajudar os escolhidos. Para favorecer, isso, né? Para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. E quem são os que hão de herdar a salvação? São os escolhidos de Deus, são os crentes fiéis. Vejamos que os anjos de Deus não se exaltam a si mesmos e não aceitam adoração também. Vejamos ali no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, a confirmação dessa palavra. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus,
porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí vejam que o anjo, ele não aceitou a adoração de João. João prostrou-se aos seus pés, com seu rosto no chão para adorá-lo, e ele não aceitou. Vejam que o anjo não é exaltado, não é orgulhoso, não se exibe, ele não aceita a adoração, ele manda adorar a Deus. E o anjo da fita disse: eu sou o mais forte de todos, acima de mim só o mestre dos mestres. Em nenhuma parte das escrituras nós vemos que Gabriel ou algum outro anjo tenha se manifestado dessa forma, se engrandecendo. Não, sempre eles dizem que veio trazer uma ordem, que foi enviado por Deus. Vejam que nem aí ele pronunciou o nome de Jesus. Ele disse que acima dele só o mestre dos mestres. Ele não pronunciou o nome de Jesus. Aliás, na fita toda, esse tal anjo não pronuncia uma única vez nem o nome de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. A irmã Solange, que também ouviu essa fita, sim, se lembra de haver ouvido ele pronunciar o nome de Deus? Não, irmã Ireni, eu ouvi atentamente, principalmente nesta última vez, e do começo ao fim, nenhum momento realmente o anjo, ele não diz: eu vim no nome do Senhor, eu trouxe a mensagem em nome do Senhor. Não, ele não fala realmente nem de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo. E vejam que um anjo de Deus, quando apareceu a um gentio, a um que não era ainda do povo de Deus, o nome desse gentio era Cornélio, esse anjo orientou para que mandasse chamar um servo de Deus, mandasse chamar a Pedro, e ele lhe diria o que deveria fazer. O anjo não pregou para ele, não mandou recado nenhum para a igreja, não o corrigiu, não lhe fez promessa alguma. Ele apenas chegou e mandou que mandasse buscar a Simão Pedro, que era um servo do Senhor, e ele diria a Cornélio o que ele deveria fazer. E olha que Cornélio não era um homem ignorante das coisas de Deus. Não. Ele tinha conhecimento das coisas de Deus. E também ele não era incrédulo. Ele cria, porque ele jejuava, e orava constantemente a Deus. Apesar de não ser do povo de Deus, ser um gentio, ele agia como se fosse um do povo de Deus. Vejam aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 1 a 6, que conta esse trecho que nós acabamos de falar. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Estão vendo? Cornélio, apesar de gentio, ele não era incrédulo. E quando o anjo apareceu a ele, ele reconheceu imediatamente que era da parte de Deus e não um fantasma, porque ele disse: Que é, Senhor? Ele sabia que vinha da parte de Deus. Incrédulo é aquele que não crê, e Cornélio cria em Deus. Vemos nessa fita que o senhor Teixeira se declara incrédulo e pensa que viu um fantasma. Isso não está na fita, mas o presbítero que gravou essa declaração do senhor Teixeira disse que ele chegou na igreja dizendo que havia visto um fantasma. Então ele não reconheceu que seria um anjo do Senhor.
Poderia o anjo de Deus revelar-se a ele? Se ele era completamente incrédulo e ignorante? Fazer-lhe promessas e incumbi-lo de levar mensagem para a igreja do Senhor? Pensem bem se isso é possível. O suposto anjo que apareceu ao Sr. Teixeira trazia na mão uma espada e usava capa, e tinha 6 asas. Se ele tinha 6 asas, como poderia usar capa? A capa serve para cobrir. Não seria essa tal capa para cobrir a mentira? Não acha, irmã Solange? É algo para se pensar bem, porque se o anjo, ele já tem as asas, né? O anjo tem as asas. Qual seria, então, essa necessidade da capa? A capa, como a irmã acabou de dizer, a finalidade dela é cobrir. Então, só se for realmente para cobrir a mentira. Eu vejo que em nenhum lugar das Escrituras Gabriel se apresenta com uma capa. E também em lugar nenhum das Escrituras eu li que ele tenha 6 asas, né? A única vez que eu consegui encontrar nas Escrituras um anjo que tenha 6 asas, estava falando ali de serafins, não é? E outra classe de anjos. Outra classe de anjo, não de Gabriel. Vemos também na fita o mensageiro, Sr. Teixeira, refere-se às obreiras como colunas. Disse ele que o anjo disse a ele que as colunas eram as obreiras da igreja. E em nenhum lugar das Escrituras encontramos essa referência. Mas, ao contrário, lemos que a mulher cristã é adjutora, é virtuosa, é caridosa, é hospedeira e, acima de tudo, submissa. O homem é a cabeça da mulher. Isso está escrito na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 1. Leia, irmã Solange. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. E coluna, nós vemos que é sustentáculo, é apoio, é o que suporta todo o peso de um edifício. O que sustenta a igreja não pode ser uma pessoa falível, porque se ela cair, a igreja também cairia. A coluna da igreja é Cristo, onde ela está firmada. Ele é o fundamento todo. Nós encontramos essa referência na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ninguém pode pôr outro fundamento. Dizer que este ou aquele é a coluna. Não, o fundamento é Cristo. Fundamento é base, é alicerce. Interessante, irmã Solange, é que o Sr. Teixeira diz na sua fita que o anjo mostrou para ele o alicerce da igreja. E sabe qual era o alicerce que o anjo lhe mostrou? Eram as moças, as jovens da igreja. Vejam que confusão, que contradição. Realmente é uma confusão essa passagem aí, Marini, porque em um certo trecho da fita, ele fala muito mal das jovens, né, dos adolescentes, dos jovens que estavam namorando escandalosamente, né? Exato, que estavam namorando, escandalizando, e agora repentinamente. Então houve uma contradição muito confusa, estranha. Né? Ao mesmo tempo que ele disse que os jovens estão muito fracos na igreja, ao mesmo tempo ele está dizendo aqui que o alicerce eram as moças, as jovens. Então realmente causa muita dúvida. E uma contradição muito grande. Outra coisa que o anjo diz na revelação, que nos deixa intrigados, ele diz que quer lágrimas, sacrifício e gemidos. Ele não diz que o Senhor quer. Não. Ele diz que ele quer. Isso. É que em nenhum lugar da revelação ele fala do nome do Senhor, que o Senhor quer ou o Senhor mandou falar. Nada disso. Até os profetas diziam. Sim. Diz o Senhor.
Eu vim em nome do Senhor. Eu digo isto em nome do Senhor. Então, realmente... dá o que pensar, não é? Dá o que pensar. Então, e aí ele diz que ele quer lágrimas, sacrifício e gemidos. Não explica se quer arrependimento ou sofrimento. Uma revelação que não é clara, mas deixa dúvidas, não edifica, antes prejudica. Lágrimas podem significar arrependimento ou também tristeza. E gemido, sempre que nós lemos sobre gemidos na Bíblia, sempre está relacionado à dor, à aflição, à opressão. A palavra exorta-nos a que obedeçamos os nossos pastores para que eles cuidem do rebanho com alegria e não gemendo. Deus não quer que os pastores gemam, lutando para manter as almas na obediência. Por isso ele nos exorta para que obedeçamos, para que os pastores não gemam de sofrimento, de angústia, de lutas. Está aqui no livro aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Estão vendo? E diz mais, que não pequemos, para que não gemamos no nosso fim. Aqui ele está nos advertindo que se nós pecarmos, nós vamos gemer muito no nosso fim. E Deus não quer isso. Como poderia ele pedir gemido, esse anjo pedir gemido? Está escrito aqui no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 11. Ouçam. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Aí está falando, se pecarmos, vamos gemer no nosso fim, quando estiver se consumindo a nossa carne, o nosso corpo. Deus iria pedir gemido? Pense bem. Quanto ao sacrifício que ele pede, sabemos que no Novo Testamento os cristãos não mais sacrificavam. Não mais matavam carneiros, bodes como sacrifício, porque Cristo já havia sido feito sacrifício por nós, um sacrifício puro, verdadeiro e um sacrifício maior que todos, que nunca mais precisássemos sacrificar. Deus não tem mais prazer em sacrifícios, mas Ele quer a nossa obediência. Vejamos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. É verdade. A Bíblia manda apresentarmos os nossos corpos como sacrifício a Deus, que é o nosso culto racional. Aí vejam que o sacrifício que Deus quer é o nosso próprio corpo, santificado a Ele. Está aqui no livro aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, nós sabemos que é o culto conforme o nosso entendimento, a nossa razão. E aí veja que fala sacrifício vivo. Vivo, não vá alguém pensar que terá que morrer para sacrificar seu corpo a Deus. Não, isso não é agradável a Deus. É o nosso corpo vivo, santificado, é que devemos apresentá-lo como sacrifício. Se santificarmos nosso corpo a Deus, isso o agradará como sacrifício. Está escrito na palavra de Deus que isso agrada a Deus. Se confessarmos com os nossos lábios o nome de Jesus, é também um sacrifício de louvor. Está escrito também aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Ouçam. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
E se não nos esquecermos também da beneficência e participarmos com os santos nas suas necessidades, também estaremos fazendo um sacrifício que Deus se agrada. Isso é o que a Fundação Reviver está fazendo. Isso é um sacrifício que Deus se agrada. Vejamos ainda aqui aos Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Vejam quais sacrifícios agrada a Deus. E o anjo não diz aí qual deles ele está pedindo. Aí vejam que não podemos saber em que sentido esse tal anjo está falando. Ficou confuso. E as coisas de Deus não são confusas. O tal anjo apareceu resplandecente. Mas sua aparência de luz não quer dizer que é um anjo de Deus. Não é só por isso que vamos acreditar que é um anjo de Deus. A palavra diz que o diabo tem poder para se transformar em anjo de luz, como ele quiser. Está aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele pode fazer maravilhas, sinais, prodígios, e que, se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. Vejamos que o diabo é astuto, ele pode aparecer como ele queira. Está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 24. Vejamos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. O que ele falou e a aparência que ele tinha quando se apresentou ao senhor Teixeira não importa. O que importa é que nós temos que examinar se é verdadeira a mensagem que ele trouxe. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, que Jesus disse: quem lê, entenda. O anjo diz mais, que se manifestava a um incrédulo. Pois se fosse se manifestar a um crente, ninguém iria acreditar. Eu acho o contrário, não acha, irmã Solange? É verdade, porque o homem de Deus, ele tem algo de muito especial, que é a credibilidade do povo. Quando realmente vemos um homem que ora, um homem que santifica, um homem que busca, um homem que é da palavra, realmente o povo passa a dar crédito e a chamá-lo de homem de Deus, profeta de Deus, pastores de Deus. Então, realmente, este homem, ele passa a ter credibilidade do povo. Mas um incrédulo fica meio difícil. O povo de Deus, que é um povo espiritual, dá credibilidade a um incrédulo. Eu acho que se fosse um servo bem santificado, aí é que eu creria. Eu também. Então, Deus não está preocupado se o seu povo crê ou não nos profetas que ele envia. Será que ele está preocupado? Não. Ele manda. Se a pessoa não quiser ouvir, paciência, não é? Aqui no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 5, está confirmando isso. Ouçam. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então vejam que Deus manda que o profeta fale. Pelo menos o povo não terá desculpa que Deus não avisou. Nós vemos na Bíblia que nunca foi preciso Deus recorrer aos ímpios para corrigir o seu povo. Quando foi que isso aconteceu? Nunca. Em uma época em que não havia visões e revelações de Deus, há muito tempo, Deus levantou um adolescente, um menino no meio do seu próprio povo. Ele não foi buscar um menino também do meio do povo ímpio, do povo que adorava idolatrias. Não, ele buscou um menino do meio do seu próprio povo para ser levantado no lugar de outros. Vejam aqui que está escrito isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta.
Então, e o sacerdote Eli já estava velho e não tinha mais pulso firme para corrigir nem os seus próprios filhos, quanto mais o povo de Deus. Então Deus usou um ímpio? Não, de forma alguma. Ele usou um jovenzinho, preparou-o para que ele ficasse no lugar de Eli e também trabalhasse corrigindo ali o povo de Deus. E algo que eu gostaria de comentar aqui, Marini, como nós lemos esse versículo, que não havia visão manifesta naquele tempo. Era muito importante aquela mensagem, né, de Samuel, porque há muito tempo não havia uma visão. Então, por que será que nesse período, nesse período todo, que naqueles tempos não havia visão, por que será que não teria sido usado um incrédulo no lugar de Samuel? Mas não, veja que Deus escolheu um jovem preparado, santificado para falar a sua mensagem. Veja que eu tenho lido bastante a palavra de Deus, a irmã Solange também. Nós estudamos muitas vezes juntas a palavra de Deus, e às vezes eu estudo mais na minha casa, ela na casa dela, e eu nunca encontrei na palavra de Deus que Deus tenha levantado um ímpio, dado recado a um ímpio para ir corrigir a igreja de Deus. A irmã Solange encontrou algum lugar assim? Não encontrei, Marini. Para corrigir a igreja do Senhor, não. Eu penso que até um anjo possa aparecer a um ímpio, mas para a salvação dele, não para benefício da igreja de Deus. Corre em nosso meio um comentário que Deus usa quem quer, como Ele quer e na hora em que Ele quiser. Já vi muitas pessoas falar isso para combater o que nós estamos ensinando aqui, neste horário aqui agora, neste comentário. Muitas pessoas têm comentado isso, que Deus usa quem quer, como Ele quer e na hora que Ele quiser. Eu concordo, mas tenho plena certeza que esse que Ele usar será do meio do seu próprio povo. Porque as revelações de Deus, irmã Solange e ouvintes, são através do Espírito Santo. Não é verdade? Sim. E Jesus disse, ali no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 17, que o mundo não o pode receber. Não pode receber o Espírito Santo, nem revelações do Espírito Santo, porque não o vê, nem o conhece. Mas nós o conhecemos porque ele habita conosco e está em nós. Leia, irmã Solange, São João, capítulo 14, versículo 17. Diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então eu tenho plena certeza, quando Deus enviar o seu anjo para trazer algum recado, ele irá falar com o povo de Deus, o povo que recebeu o Espírito Santo da promessa, porque nós o conhecemos, porque ele habita conosco e está em nós. Vejamos aqui na fita que o espírito enganador disse que ele ia fazer um jumento falar para que o povo cresce. Aí vocês veem que todos os crentes conhecem a passagem daquela jumenta que falou com Balaão. Aí vocês veem que o espírito enganador usou um trecho da Bíblia para poder confundir os fiéis. Vejam que ele usou aquela jumenta. Mas vamos estudar aqui mesmo na palavra de Deus se realmente a jumenta trouxe alguma mensagem para a igreja de Deus ou para o profeta. Eu creio que jamais Deus rebaixaria a sua palavra colocando-a na boca de um animal irracional para levar mensagem para a igreja. Agora vocês escutem aqui o que diz a palavra de Deus, o que foi que a jumenta falou com o profeta. Está aqui em Números, em livro de Números, capítulo 22, do versículo 28 até o 30. Ouça. Então
o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Aí vejam, quando o anjo quer corrigir, quer punir, ele aparece com a sua espada. Porque é o anjo que vem mesmo para corrigir aquele profeta, aquele servo de Deus, ou aquela igreja que está muito errada, caminhando para o caminho errado. Vejamos que também lá na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 16, está se referindo a essa passagem das Escrituras, quando o profeta Balaão cavalgava em sua jumenta e ele ia para amaldiçoar o povo de Deus. Ele ia fazer uma coisa contrária ao que Deus havia ordenado a ele. Os profetas de Deus são para abençoar, trazer a bênção para o povo de Deus, não para amaldiçoar. E ele, por causa de dinheiro, por causa de um prêmio que havia oferecido a ele, ele estava indo para amaldiçoar o povo de Deus. E vejam que o anjo se colocou à frente dele e a sua jumenta falou com ele. Mas vocês ouviram muito bem o que a jumenta falou com ele. Vamos ver agora São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 16, ele está se referindo a esse trecho das Escrituras e veja o que ele disse. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Aí vejam que aí ele está se referindo à cegueira de Balaão. Balaão, apesar de ser um servo de Deus, ele estava tão cego, que ele não viu o anjo. E a jumenta viu. Mas a hora que Deus abriu os olhos de Balaão, ele pôde também ver o anjo do Senhor que estava ali à sua frente, e o anjo de Deus é que falou com ele que ele não deveria ir amaldiçoar o povo, que fosse com aqueles homens, mas que ele iria colocar na boca de Balaão o que ele deveria falar. Aí vejam que a jumenta, ela não trouxe nenhuma mensagem a Balaão. Por acaso ela corrigiu Balaão de estar indo amaldiçoar o povo de Deus? Ela mandou algum recado para o povo de Deus através de Balaão? Não. Deus não permitiria isso. Jamais Deus colocaria a sua santa palavra na boca de um animal irracional. E também jamais ele colocaria a sua palavra preciosa para levar recado à igreja para uma pessoa que não se converteu, para um ímpio que não conhece a Jesus, que não conhece a Deus, que não santifica a sua vida, mas vive no pecado. Jamais Deus também se rebaixaria a sua palavra a esse ponto. Aí vocês veem que o inimigo, o espírito enganador, usou a palavra de Deus, um texto da palavra de Deus, para poder enganar o povo. Mas aí vocês veem que o inimigo, ele usou de uma coisa incorreta, mandando a jumenta dar recado para a igreja de Deus, que aquele próprio Senhor católico, ele se considerou um jumento que foi corrigir a igreja de Deus. Isso é bíblico? Acabamos de ver que não é. A jumenta não levou o recado para a igreja, ela apenas falou, reclamou com o senhor dela, que estava espancando a ela, sem ela haver feito nada de errado. Ela apenas fez isso, e daí
Deus abriu os olhos de Balaão. Ele estava tão cego que ele discutiu com a jumenta sem perceber que um animal irracional assim não fala. E ele chegou a discutir com ela. Aí vejam como ele estava cego. Mas a jumenta não falou da palavra de Deus, porque Deus não permite isso. Vejamos agora outro trecho aqui da revelação. Pecados apontados pelo anjo. Preste bem atenção se Deus mandaria um anjo para dar um recado desse para a igreja e apontar esse tipo de pecado na igreja. Disse o anjo que não estava contente porque na igreja tinha algumas pessoas mascando chiclete. Será que mascar chiclete seria pecado de suma importância para fazer com que o anjo descesse do céu para corrigir a igreja? Eu não creio. Irmã Solange crê? Também não, porque há tantos pecados para a morte, tantos pecados que precisa ser corrigido através da palavra de Deus, e o chiclete não teria um sentido espiritual aqui para que pudéssemos compreender a finalidade desse anjo, a finalidade dessa repreensão. Vejamos que existem muitos pecados graves. Tem uma pessoa até que me perguntou se existia pecado grande e pecado pequeno. Existem sim pecados graves. Existem pecados muito graves para Deus. E existe até pecado que o apóstolo João fala que nem deve orar por aquela pessoa que cometeu aquele tal pecado para que Deus a perdoe. Existe o pecado para a morte, aquele que é descrer, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Isso é um pecado para a morte. Então existe um pecado, existe coisinhas que criança pratica. As crianças, os jovenzinhos que ainda não conhecem a profundeza das coisas de Deus, eles podem mascar chiclete na igreja. Mas isso aí, qualquer pregador, o dirigente da igreja, pode corrigir. Não precisa descer um anjo do céu para vir trazer mensagem sobre isso. O homem que recebeu a revelação disse que ele é católico e que crê na Aparecida. Portanto, ele é um idólatra, que é uma abominação. A idolatria é abominação ao Senhor. Abominação é aquilo que Deus não suporta, não tolera. É detestável por Deus a idolatria. E ele poderia usar um idólatra com a sua palavra santa em sua boca para ir corrigir a igreja de Deus? Vejamos que o fim do idólatra é no lago de fogo. Assim disse a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Ouçam. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí vejamos que um ímpio, ele não tem temor a Deus de mentir. Se uma revelação é dada a um servo do Senhor, ele não acrescenta e nem diminui nada. Ele fala exatamente o que ele viu, o que o Senhor mandou ele falar. Mas o ímpio não tem esse temor. Ele tanto pode diminuir, como pode acrescentar. E o seu Teixeira, ele se enquadra aqui em dois estados, em Mereni, verificando a palavra que diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos idólatras. Além de ser um incrédulo, como está dizendo aqui no Apocalipse 21:8, também um idólatra. Então, ele é incrédulo, e ele diz que o anjo fala que ele é um incrédulo e se revelava a um incrédulo, e está se revelando também a um idólatra. Isso seria possível? Então aí vocês vão vendo dentro da palavra de Deus se é possível aquele homem receber uma revelação através do anjo Gabriel. O incrédulo só pode receber a mensagem de Deus, um anjo de Deus, para a sua correção.
para seu arrependimento e para a sua salvação, para a salvação da sua própria alma, jamais para corrigir, para salvar a igreja do Senhor. Vejamos também na palavra de Deus que os anjos de Deus se manifestam aos descrentes quando eles anunciam juízos, castigos iminentes que estão já para acontecer, ou então para ferir um ímpio, porque blasfemou contra Deus, não deu o devido valor à palavra de Deus. Então o anjo pode vir e ferir a esse ímpio. Os assírios também receberam a visita do anjo, mas foi para juízo, para ser ferido. Os anjos agem como ceifeiros na separação definitiva, no fim dos tempos. Eles vão também trabalhar nesse sentido, mas para trazer mensagem para a igreja, isso não é possível. Irmã Solange, leia aí o versículo que o incrédulo só pode trazer uma mensagem quando for para a sua própria correção ou para seu próprio castigo, que se encontra aqui a Timóteo 4, 1 e 2. Aqui na palavra de Deus, a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, Deus está falando aqui sobre isso que nós estamos comentando agora. Ouçam. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aí vocês veem que no final dos tempos, e nós já estamos no final dos tempos, viriam espíritos enganadores usando certas pessoas para enganar, para trazer mensagens mentirosas, para fazer o povo de Deus pecar. Depois vamos comentar o que eu acho a finalidade dessa mensagem, porque vocês até agora não puderam perceber através desses pequenos comentários que estamos fazendo, qual a intenção desse espírito enganador trazendo essa mensagem mentirosa. Vejamos aqui que quem deve corrigir a igreja dos seus pecados, dos seus erros, é o dirigente, é o pastor que está na frente da igreja. Esse sim é que tem que corrigir a igreja e, se for possível, disciplinar, se for necessário, disciplinar aquele que está errado. Agora, se o anjo da igreja, o pastor da igreja, deixa correr solto, não está corrigindo, então Deus levanta outro no meio do povo de Deus, uma pessoa santificada, para que possa corrigir a igreja. Vejamos aqui que é a liderança, o pastor, que deve corrigir a igreja. Ele que está encarregado de ensinar, de corrigir, de admoestar e, se for preciso, disciplinar o rebanho de Deus. Vejamos aqui aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, estão vendo quem é que tem que dar conta das almas do rebanho? São os pastores, são aqueles que dirigem. Eles é que têm que ensinar a igreja com todo carinho, com todo amor, ensinar a sã doutrina, corrigir quando um crente erra, admoestar. Admoestar é corrigir com brandura, com amor, com carinho. E se aquela ovelha não quiser obedecer à voz do pastor, então o pastor tem que disciplinar, tem que corrigir, tem que, às vezes até punir castigar aquela ovelha, aquele membro da igreja, para agradar ao Senhor. Isso é encarregado o anjo da igreja, não uma pessoa descrente que não conhece a palavra de Deus e não sabe nem do que está falando. Aí vocês vão vendo que
Essa fita não pode de forma alguma ser a verdade, porque a palavra de Deus está contrariando muito o que aquele tal anjo falou para o senhor Teixeira. É preciso muito discernimento para entender essas coisas, essas revelações. Nós temos que buscar o dom de discernimento dos espíritos, porque hoje em dia estamos vendo que tem muito crentes novos e até crentes já maduros na fé, que estão dando ouvidos a essas fitas, a essas revelações, a essas coisas, em vez de estar na palavra de Deus, pesquisando a palavra de Deus, procurando ali o conhecimento da verdade. Estão baseando a sua fé em fitas, em revelações de uma pessoa ou de outra, que eles nem sabem quem são aquelas pessoas e se é verdade aquilo que estão trazendo como revelação sendo de Deus. Então essas pessoas precisam buscar o dom do discernimento, porque é um dom, e o dom de Deus, Deus dá àqueles que buscam o dom. Vejamos aqui, onde está escrito que tem que buscar esse dom do discernimento. Vejamos aqui, esse discernimento é muito importante, ela está incluída entre os outros dons, mas nós estamos precisando mesmo do dom do discernimento, porque se nós não tivermos o discernimento dos espíritos, nós vamos ser enganados por eles. Preste atenção. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Aí está vendo? Os dons de Deus são distribuídos na igreja, segundo a necessidade da igreja. Se você está vendo que você não tem discernimento de Deus, Deus não fala com você através de profecia, Deus não fala com você através de revelação a você mesmo. Deus não fala com você através da palavra dele quando você abre a Bíblia. Mas você acha que Deus está falando com você através de outras pessoas? Então você precisa consertar a sua vida com Deus. Dão mais crédito para o homem do que a própria palavra de Deus. Então essas pessoas têm muita facilidade para ser enganados pelos espíritos enganadores, porque eles não estão discernindo quando é Deus que fala ou quando é um espírito enganador que está falando. Vejamos aqui que o apóstolo São João, lá na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 1, ele está falando que viriam espíritos enganadores e que nós temos que tomar muito cuidado para não ser enganados por eles. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí vejam, ele está dizendo para não crer a todo espírito. Não crer em todo anjo que aparece, não crer em toda a revelação que os profetas trouxerem, mas pegue aquela revelação e compare com a palavra de Deus. Mas para comparar com a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Como é que você vai comparar se você não conhece a palavra? Se você não está com a palavra todos os dias na tua mão e no teu coração? Se você não está todo dia lendo, estudando a palavra de Deus, como é que você vai comparar quando chega a essas fitas, essas revelações? Essa, Imereni, é a maior dificuldade para os crentes que geralmente procuram profetas, que geralmente dão mais crédito a essas fitas, a essas revelações. E por quê? Porque tem um pouco de preguiça de ler a palavra de Deus. Prefere ir ao homem do que a própria palavra que está em suas mãos, sendo que a palavra do Senhor é o conselho de Deus. Então por quê? Por que dar mais crédito ao homem do que a própria palavra do Senhor? Como o apóstolo Paulo disse, isso é meninice. Não devemos levar por qualquer vento, né? Por qualquer roda de falsos profetas que pregam, que falam e já cremos de olhos abertos. Mas devemos constantemente estar com a palavra na nossa mão. A palavra diz: buscai os melhores dons, buscai os dons do Espírito Santo, porque o Senhor deu, Ele repartiu esses dons justamente para isso, para que não falte nada para a igreja do Senhor. Aqui aos Efésios diz: e Ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, mas isso tudo dentro da igreja do Senhor. Muitas vezes
pessoas têm trazido revelações para mim. Sonhos que sonharam. São constantes, né? Isso é constantemente, todos os dias nós estamos ouvindo aqui pessoas contar revelações, sonhos que tiveram, recados que Deus manda para nós. Eu ouço, presto bem atenção e na minha mente, que eu conheço a palavra de Deus, na minha mente eu procuro já comparar com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto que a pessoa trouxe aquela revelação. Se eu vejo que está contrariando a palavra de Deus, na mesma hora eu expulso a Satanás. Porque é uma mensagem diabólica que está trazendo para abater a minha fé, para desviar os meus passos da verdade. E muitas pessoas não têm esse discernimento, porque não conhecem a palavra de Deus. O que eu tenho visto, irmã Solange e ouvintes, nos últimos tempos, o que está faltando mesmo para o povo de Deus é o conhecimento da sua palavra. Eles não estão estudando a palavra, né, irmã Solange? Muito pouco, irmã Irene, muito pouco. Não querem ter um tempo com a palavra de Deus, não tiram um tempo para ter essa comunhão com a palavra de Deus. Hoje, muitos crentes já nem carregam mais a Bíblia, outros já levam aquela Bíblia bem pequenininha para andar no metrô, para andar no ônibus, na rua, e não ser discernido como um crente, como a luz do mundo, porque estão com vergonha da palavra do Senhor. Quanto mais examiná-la, que precisa amá-la, amar a lei do Senhor, amar os conselhos do Senhor, amar a orientação de Deus para a nossa vida. Esses dias o irmão missionário, ele fez uma pergunta aos presbíteros que estavam ali na sua sala, que ele havia mandado chamar, porque foi um dos presbíteros que gravaram essa fita e espalharam por toda a igreja e está chegando até no exterior. O missionário perguntou aos presbíteros: vocês leem mais a Bíblia em casa ou na igreja? Eles pensaram um pouquinho, na igreja e em casa, mas sem muita convicção. Irmãos, aquele que só lê a Bíblia na igreja, só quando o pastor diz, vamos abrir a nossa Bíblia em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo, esse obreiro, esse crente, que só lê na igreja, e em casa ele guarda a sua Bíblia lá em cima de um móvel e fica lá empoeirando, esse crente não conhece a palavra de Deus. Se ele não tem tempo de ficar com a sua Bíblia na sua mão, ele não tira um tempinho para ficar com a Bíblia na sua mão, ele não conhece a palavra de Deus. Só o que ele ouve na igreja não basta. Ele mesmo tem que ler, estudar a palavra de Deus, para não ser enganado por esses espíritos que vêm falando da palavra de Deus, dizendo algumas verdades e embutindo mentiras no meio, para enganar os tais que não conhecem a palavra de Deus. Vejamos que um tal de Elimas, na Bíblia, ele também tentou enganar um certo homem, o procônsul, na frente de um servo de Deus, mas o servo de Deus na hora teve o discernimento quem era que estava usando aquele homem que tentava dissuadir, apartar o procônsul da fé. Vejam aqui, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. O 9 e 10 também. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aí vocês veem que Paulo teve discernimento na hora que aquele homem estava sendo usado pelo diabo, e ele repreendeu aquele servo de Satanás na mesma hora, e ainda aquele homem ficou cego, não foi? Irmã Solange? Sim. Se continuarmos lendo a palavra, vocês vão ver que aquele homem ficou cego naquela hora, porque ele estava tentando tirar a fé do coração daquele homem, e Paulo pregando o evangelho, e aquele homem contrariando a palavra de Deus.
Aí vocês veem que Paulo teve o discernimento, e muitas vezes nós não temos. Quando chega uma revelação dessa em nossas mãos, contrariando a palavra de Deus, nós não percebemos que é uma mensagem maligna, mas começamos a achar que aquela mensagem é uma maravilha. Porque a pessoa que me entregou a fita em minhas mãos disse: irmã Ireni, ouça que maravilha. Porque tem uma coisa muito interessante, Marini. O diabo, ele tenta enganar. Ele tenta confundir, pondo a verdade com a mentira, mas ele não consegue fazer tudo certinho. Pode ver que sempre tem alguma coisa que ele deixa escapar. Para quê? Para que nós tenhamos o discernimento, que é um falso profeta, um falso espírito. Isso aí já é permitido por Deus, para que nós possamos não ser enganados por esses falsos espíritos. Esse anjo da revelação não diz nada além do que a Bíblia já nos tenha revelado. Qual foi a vantagem dessa visão? O que foi que ele ensinou de novo? O que ele falou de novo ali para a igreja? Para que a igreja ainda não tivesse conhecido através da palavra de Deus. Ele revelou algum mistério da palavra de Deus? Ele fez alguma profecia futura para o futuro? Eu não vi. O diabo tem seus propósitos, é claro. Ele não deu essa revelação à toa. Pode crer que não. Pode crer que ele tem aí o seu propósito, e depois, quando terminarmos de comentar sobre aquela fita, você vai ver qual era o propósito de Satanás. Porque o diabo veio não para edificar nada a fé de ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio destruir a sua fé. Ali em São João, capítulo 10, está escrito que ele veio para matar, roubar e destruir. Ouçam o que diz a palavra de Deus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí vejam que Satanás é o ladrão. E ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que desvia a fé do povo, tudo aquilo que afasta o povo do conhecimento da verdade, de estudar a palavra de Deus, não pode ser de Deus. Rebaixar o valor dos crentes, levando-os a pensar que para ser usado por Deus não precisa santificar sua vida e descer a palavra de Deus a esse nível. De quem poderia ser essa mensagem? Só pode ser maligna, porque aí nessa fita a finalidade do diabo era rebaixar o valor dos crentes, tirar o valor que o crente tem perante Deus, o valor de que Deus poderia usar um servo dele para falar, sem precisar recorrer a um ímpio. Aqueles que têm pouco conhecimento, Marini, aí começam a pensar: então não tem necessidade mais eu me santificar, não tem mais necessidade eu orar, não tem mais necessidade de buscar a Deus, porque se Deus usa um incrédulo que não faz nada disso, para que então vou fazer? É onde realmente esse espírito vem desviar, né, aqueles crentes que não têm